Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia. Me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, depois de um tempo, sem conseguirmos nos ver, nós precisamos fazer uma lembrança do que já foi visto, ou pelo menos terminar o que já foi visto. Nós falávamos do bem em geral, né? Ficamos um bom tempo falando sobre o bem em geral. Nós terminamos falando de duas coisas: sobre a razão de bem e depois falando sobre os tipos de bem. A razão de bem, nós encontramos 3 dimensões: o modo, a espécie e a ordem. Não sei se vocês lembram como foi que eu disse o que era a razão de bem. A razão de bem é o que faz uma coisa ser boa. Por que aquele é bom? E para poder memorizar essas 3 dimensões da razão de bem, que é o modo, que é a medida, a espécie e a ordem, eu usei o exemplo do pudim. Você deve lembrar do pudim. É isso? Tem o pudim, tem uma receita de pudim. Se você exagerou no açúcar, ficou ruim, errou na medida. O que era bom, ficou mal, porque você errou na medida. Se você vai fazer um pudim, você troca o açúcar pelo sal, aí não é mais pudim, você mudou, virou outra receita, virou outra coisa. Aí pode até ser bom, mas não como pudim. Um pudim fica muito ruim. Você mudou a espécie, pegou uma nota característica, que isso é um doce, ele virou um salgado. Ele era bom, até podia ser gostoso, mas não para pudim. Para pudim tá muito ruim, porque pudim é doce. E o último exemplo que eu falei foi da ordem, né? Pudim é bom? É bom, é gostoso, tá na medida do açúcar direitinho, mas se eu entrego na mão de um diabético é mal, para ele faz mal. Então, de 3 maneiras você consegue transformar uma coisa boa numa coisa má. Ou quando você erra na medida, ou quando você erra na espécie, tipo de coisa, ou quando você erra na ordem dela. Né? Então, de 3 maneiras nós conseguimos bagunçar um conceito de bem. E aí, uma coisa que era para ser boa fica má porque ela carece de alguma dessas características. Depois, a outra coisa que nós falamos era sobre os tipos de bem. E aí nós encontramos 3. O bem honesto, o bem útil e o bem agradável. Honesto, útil e agradável. O bem que nós chamamos de honesto, ele era o princípio do ato. Uma coisa que atrai. Né? Então, quando um bem era chamado de honesto, é porque ele é o princípio que atrai para alguma coisa. Lembra do que eu falei? Eu usei o exemplo do chocolate, da música, que eu falo, tem gente que gosta muito, né? Tem uma atração natural por chocolate. Quando vê um chocolate, logo a pessoa... Tadã! Isso é um princípio. E esse princípio está fundado em alguma connaturalidade entre aquele que está lá e o apetite que está aqui. Então, sei lá, alguém tem nas papilas gustativas algum gosto especial para aquela coisa doce, simpática e gordurosa que a gente chama de chocolate. Então, quando uma bate na outra, fala, não, que legal, estou satisfazendo a minha carência de coisa doce e gordurosa. Como é que chama esse tipo? Seria um princípio honesto, que seja, é quando você tem alguma coisa que tem uma connaturalidade entre você e a outra. Honesto. Honesto, o nome que São Tomás dá é honesto. E é claro que a noção de honestidade aqui não é no sentido moral. Cuidado, hein? Não é no sentido moral. É no sentido natural, de connaturalidade. Depois tem o sentido moral,
que é quando vira o amor e assim por diante. Mas aqui não tem o sentido moral ainda, aqui o sentido é de connatural. Então, o primeiro passo é a connaturalidade. O segundo são as coisas úteis para algo, né? Então, aquela história, né? Tem gente que, sei lá, não gosta muito de ler, mas sabe que se não ler não vai conhecer. Aí ele lê para conhecer. Eu tenho alguns bens que são bens úteis, né? Tem gente que, eu não gosto muito de fazer esporte, mas essa é a única maneira que tem de permanecer, então a gente faz. Esse é um bem útil, não é um bem que você tem uma atração connatural para ele, mas ele é útil para você chegar a algum lugar. Então, esse é um bem útil. E o terceiro tipo é o bem agradável. O bem agradável é esse, é aquele que você repousa à vontade. Gosto muito de alguma coisa, aí você vai e repousa naquilo. O nome disso é alegria ou prazer. Um exemplo lá do chocolate. Tá você caminhando na rua, você passou perto de uma doceteria e viu, nossa, o meu favorito. O favorito é o quê? Connatural aquele negócio. Não é qualquer um, é o meu favorito. Então tem uma connaturalidade. Aí você tem que botar uma perna na frente da outra, né? Para chegar lá. Bem útil, caminhar até lá. É quando você vai, coloca na boca, que bom, tá aqui, um bem agradável, que você está unido àquela coisa agradável que você gosta. No fim das contas, esse negócio de honesto, útil e agradável, nada mais é do que princípio, meio e fim. Toda ação que tende a um bem, tem princípio, meio e fim. Claro, porque ela é movimento, olha. Movimento tem princípio, meio e fim. O princípio é a connaturalidade, o meio é o movimento, propriamente dito, e o fim é o repouso. E cheguei onde eu queria. Tá? Agora, o que isso tem a ver com Deus? Bom, uma das primeiras objeções que São Tomás fala é: Deus não tem medida, Deus não tem espécie, Deus também não está ordenado para lugar nenhum. Se a razão de bem é medida, espécie e ordem, e Deus não tem essas coisas, então Deus não é bom coisa nenhuma. Não convém falar que Deus é bom. O bom é só para as coisas. E outra objeção também é que a noção de bondade, né, é aquilo a que as coisas são atraídas. O bem, as coisas são sempre atraídas para o bem. Foi o conceito que nós chamamos de bem. O que é o bem? Bem é aquilo a que as coisas estão atraídas para ele. E isso é um conceito geral de bem, o que atrai. E tem um monte de gente que não é atraída por Deus. Logo, Deus não é bom. Pronto, resolvido. Né? Isso daí são as duas objeções da questão 6 do artigo 1. E como é que a gente resolve isso daí? Então, agora é que começa o negócio. A primeira delas é lembrar que Deus é a causa eficiente de todas as coisas. E que o próprio da causa eficiente é comunicar algo de si aos seus efeitos. Uau! O que eu tenho a ver com isso? Olha só. O que torna, da onde vem a sua connaturalidade para algumas coisas? Nunca vou para pensar. Nós temos coisas que nós amamos naturalmente. Mas da onde vem essa atração que eu tenho para as coisas? A primeira coisa que a gente precisa entender é que São Tomás ele pertence a um âmbito, a um período um pouco diferente do nosso, né? E para ele, uma das causas da connaturalidade é a semelhança e não a diferença. São Tomás não é alguém que acredita que os opostos se atraem.
que é uma concepção contemporânea, até mais moderna, né? Os opostos se atraem, né? A carência busca ser preenchida, o preenchido busca o vazio. Então, isso não é exatamente... A pessoa mais sente que a conaturalidade nasce da semelhança, e tem uma razão para isso. Eu até apresentei isso algumas vezes para vocês, né? Vocês lembram? No ponto de vista humano, mais básico, o que é mais fácil? Começar uma amizade de pessoas que gostam das mesmas coisas ou de pessoas que gostam de coisas diferentes? É simples perceber isso. Mas olha, eu odeio o seu time, odeio o seu time de futebol, odeio tudo que você gosta, e você tem um amigo assim. Calma, vai devagar, que nem é assim. Não começa assim. Como é mais fácil começar uma amizade? Você vai chegar uma pessoa que gosta das mesmas coisas, pelo menos, quer as mesmas coisas, aí começa uma amizade. Depois as diferenças aparecem, você aguenta as diferenças, mas você não começa assim, não, eu sou amigo de quem odeia tudo que eu... Se ele me odeia tudo que eu gosto, agora somos amigos. Não funciona assim. Não é assim. O amor, a conaturalidade vem com uma semelhança. As amizades são assim. Mas, também do ponto de vista natural, físico, ele também entendia que vinha com a semelhança. Como assim? Você imagina? A terra, naturalmente, fica no baixo. Né? Você pega um pouco de terra, você joga para o alto. É difícil jogar um pouco de terra para o alto. Depende, quanto mais terra, mais difícil é jogar para o alto, né? Qual o significado de pesado? Pesado é aquilo que é difícil jogar para o alto. Leve é aquilo que é difícil deixar no baixo. É assim que você mais ou menos pode definir o pesado e o leve. Isso aqui é pesado? Não é muito fácil jogar isso para o alto. Dá para fazer? Dá. Junta todo mundo aqui, jogar uma mesa para o alto. Dá para fazer? Dá. Mas não é fácil. Agora, se eu pego essa caneta... É leve. Por quê? Porque é fácil jogar para o alto. O quão fácil ou quão difícil é a medida do peso. É assim que a gente faz essas coisas, né? A medida mais intuitiva. Aí você pensa o seguinte, dos 4 elementos fundamentais, né? Quais são os elementos que são fáceis de jogar para o alto? O ar já está no alto. O fogo já vai para o alto, né? Então eu tenho a terra e a água. São as coisas que são difíceis de jogar para o alto. Eu tenho outras coisas que são fáceis, são difíceis de colocar no baixo. Tenta pegar todo o ar dessa sala e colocar no limite do nosso... Você não consegue. Ele vai sair correndo. Tá claro isso? Então, olha só. As coisas pesadas. Né? Como que se interpretava isso aí no São Tomás? O lugar das coisas pesadas é a terra. É o ponto mais baixo. Porque ela é conatural. Os dois têm a mesma natureza de ser difícil jogar para o alto. Por isso, o pesado vai para o baixo, que é o lugar da terra. E o leve vai para o alto, que é o lugar das coisas que são de ar, de fogo. Né? Então, isso seria a ideia de conaturalidade. As coisas são conaturais quando existe algum elemento da natureza de uma que está contido na natureza da outra. No caso da terra, a dificuldade de jogada para o alto. No caso dessa mesa, a dificuldade de jogada para o alto. Tá bom? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu lembro que tinha uma objeção e eu não lembro qual era. Só porque... De onde vem a ideia de os opostos se atraem? É da modernidade? É da física moderna, mas exatamente do pessoal de economia, que acabou colocando para o eletromagnetismo. Foi Benjamin Franklin, se eu não estou enganado, que inventou essa noção. Ele, inspirado na ideia de uma teoria econômica, ele viu que aquilo poderia ser aplicado na teoria eletromagnética, e a partir dali o pessoal colocou na cultura. Coisa mais doida. Você está gravando? Estou gravando ainda. Mas, por exemplo, as mulheres se atraem pelos homens. É mais raro atrair com outra mulher que é mais semelhante do que um homem. Né? Sim, mas nesse caso, o que nós estamos falando da atração do semelhante
tem uma diversidade nesse caso, porque uma coisa é a atração de imediato para uma amizade, partilha, e uma outra coisa é a atração que vem para a complementaridade da espécie. É distinto, não é exatamente igual, né? E também o masculino e o feminino não são necessariamente opostos no sentido do positivo e o negativo, entendeu? Existe uma complementaridade. O positivo e o negativo não são complementares, a junção dos dois aniquila um e aniquila o outro. Por exemplo, você está um negócio positivo e negativo, juntos eles aniquilam. Um tem, o outro que não tem. Tipo, a relação positivo e negativo é como o cheio e o vazio. Só que a relação entre homem e mulher não é como o cheio e o vazio. Entende? Por isso que não é exatamente proporcional. Eu entendi essa questão. Acho que seria mais como se fosse um eletromagnetismo, né? Os dois polos iguais, eles se repetem. Os opostos se Sim. repetem. Na noção eletromagnética é assim que geralmente se faz, né? Os semelhantes se atraem. Mas esses... sim, entendi. Seria a inversão. É porque os polos, o modo como o pessoal fez no eletromagnetismo, dizia respeito ao modo como você vai caracterizar duas cargas, né? Chamaram de positivo e negativo, em analogia com uma coisa em analogia à questão da economia. Foi uma analogia econômica. Não, mas eu acho que era uma coisa de fluxo de caixa que ele estava fazendo, um cálculo desse, de positivos e negativos. Só que, por exemplo, se você pega uma carga positiva e uma negativa, não tem nada dentro dela mesmo que diga que ela é positiva ou negativa. Tipo, a positiva tem uma coisa a mais que a outra. É padrão, você padronizou como positivo e negativo, e aí a partir você vai seguindo o padrão. Várias vezes, assim, coisas da eletromagnetismo, a gente fala, marca o positivo e o negativo. Você marca para não confundir os caminhos, mas não tem nenhuma característica ontológica do positivo e do negativo que sejam propriamente ditos distintos, entende? Não tem um campo que sai e o outro que entra, por exemplo. Então, tem um campo que sai e um campo que entra, mas esses desenhos foram construídos a partir do modelo positivo e negativo, entendeu? Então, é uma coisa bastante modelar, é uma coisa própria da filosofia da física moderna. Você vai criando, você cria o padrão, depois cria o modelo, aí modelo um que entra, um que sai, um que puxa assim. Tá, mas se você parar para pensar ontologicamente assim, peguei uma carga, sei lá, peguei isso aqui, fiz assim, eu vou chamar que é negativo por conta de um padrão que eu tenho de elétron, que eu chamei o elétron de negativo. Vamos supor que eu fiz o contrário, o pósitron é negativo, o elétron é positivo, e isso aqui eu mexi assim, aí seria positivo, não muda, e ficaria tudo igual, entendeu? Só que com sinal trocado nas coisas. É isso. Tá bom. Vamos lá. Depois dessas coisas físicas, a questão toda aqui, que eu estou querendo chamar a atenção, se refere à noção de que a conaturalidade, a semelhança, é o princípio de atração das coisas. Então, quando alguma coisa recebe algo da natureza de outra, elas possuem uma conaturalidade, um princípio natural em comum. Não sei se dá para entender o que eu estou querendo dizer com isso. Você vê, por exemplo, fogo e as coisas quentes. Tem um negócio de fogo, está aqui aquecido. Aí quando você bota a ponta de alguma coisa, ela começa a aquecer, a ponto de que ela praticamente faz a mesma coisa que o fogo faz. Derrete, pode acender uma fogueira. Uma ponta de ferro bem aquecida, ela é capaz de fazer isso. Aquilo não é fogo. Aquela ponta incandescente ali toda, ainda não é fogo, não tem chama, não tem a chama. Mas ela já assume algumas propriedades, ela é propriedade do fogo, ela é connatural ao fogo. Ela é semelhante ao fogo, faz coisas iguais a ele, tem uma natureza semelhante. E por São Tomás, o princípio de atração é essa connaturalidade.
Não sei se está claro o que eu estou querendo dizer. Mas se estiver claro, então fica mais fácil entender por que Deus é bom. Porque nós não temos a mesma natureza divina, mas tem um princípio divino que é próprio da sua natureza, que é connatural a todas as coisas que ele fez. Que princípio é esse? O ato de ser. Existir na realidade. Pertencer a essa participação, a esse mar que a gente chama de realidade. Você imagina que coisa interessante. Como Deus é a causa eficiente de tudo, os efeitos carregam algo da causa. Que algo da causa é esse que nós recebemos? A nossa participação na realidade. A gente está aqui nesse negócio chamado realidade. Estamos nesse filme. Entendeu? E isso daí tem um princípio de connaturalidade com Deus. E isso torna Deus atraente? Vamos lá. Ser real é atraente para você? Existir realmente é atraente para ti? Te atrai? Você quer ver como? Primeira coisa, pelo simples fato de você querer viver. O simples de querer viver é uma afirmação que você diz, por mais confusa que seja a realidade, eu prefiro isso. Querer viver é uma bela indicação de que a realidade como um todo te atrai. Querer viver mesmo em situações de sofrimento, por exemplo. Essas são algumas evidências de que o ser, de que a realidade é uma atração para você. Só que existir na realidade é exatamente aquilo que você tem de connatural com Deus, entendeu? Ele é o ser subsistente, você é um ser participado, e o próprio vontade que você tem pelo real já indica uma atração que você tem pelo que é propriamente real, que é Deus, que é o real por excelência. Vamos dificultar menos as coisas, se eu conseguir. Vamos lá. Nós estamos aqui, né? Gostamos de viver. E quem não gosta de viver? Para quem a vida parece que não vale a pena, está meio deprê, essas pessoas também querem a realidade? Eu vou dizer, olha, tudo que uma pessoa em grande sofrimento que diz que não quer viver quer é que o sofrimento acabe. A pessoa que tenta se matar, ela não está querendo a morte, o fim. Ela quer só que aquele sofrimento acabe. Mas o que é o sofrimento? É a privação de alguma coisa. O que gera sofrimento para a gente? O que gera sofrimento? É dor física, que é falta da integridade física. Dor moral, que é alguma coisa que contraria a nossa vontade. Isso causa sofrimento na gente. Mas o que contraria a vontade, o que tira a integridade física, isso é o quê? Isso não é uma privação? É a privação de um bem devido. O sofrimento é a privação de algum bem, é a privação de alguma coisa que você gostaria de ter. Então, quando uma pessoa diz que quer morrer, ou que a vida não vale a pena, ou que a realidade não vale a pena, ela está pedindo para quê? Ela está pedindo para que a privação saia de próximo dela. O que é a mesma coisa que pedir que a realidade, que o bem se manifeste naquela vida. A pessoa não quer parar de viver, ela só quer parar de sofrer. Seria correto dizer que algumas pessoas têm atração por Deus mais por naturalidade, outras por um fim. Elas buscam para solucionar uma carência. Sim, algumas pessoas descansam nele. Algumas pessoas buscam a Deus para solucionar uma carência, e isso geralmente é o princípio de muita conversão. Mas a conversão real não é quando a gente usa Deus de gênio da lâmpada. Enquanto Deus for um gênio da lâmpada, não houve conversão real. Você só está usando uma máquina que faz milagre. Acontece mesmo a conversão real
quando você começa a querer Deus por Ele mesmo, entendeu? Mas o que eu quero chamar a atenção é que essa nossa vontade do real, das coisas são reais, o ser, que isso daí já é a manifestação de que o ser é atraente para nós. Que existir realmente é algo que atrai. Nós somos connaturais a existir realmente. Pois então está resolvido o problema. Porque bem não é aquilo que atrai. Eu não sou atraído pela minha existência real. Quem é que mantém essa realidade em mim? É Deus. Foi Ele que me deu essa realidade mesma, que é igual a dele. Pois então, Deus é atraente. Não morrer, não perecer, não desaparecer. É mais do que o instinto de sobrevivência. Porque o instinto de sobrevivência é a inclinação para não separar o corpo da alma. Esse que eu estou falando de vontade do ser é de permanência, da imortalidade da alma. Alguém que fala assim, se a alma não fosse imortal, eu ia querer que fosse. Entende? É quando a pessoa, não sei se é uma imagem que pode ser útil, né? Quem não tem noção da imortalidade da alma fica assustado com a morte. Porque ele confunde a morte com o não ser, entende? Então, o susto da morte com o não ser, que é o que acontece com a maior parte das pessoas, já é o testemunho de que as pessoas amam a realidade. Entendeu? O susto da morte ser entendida como não ser. Para nós, a gente sabe que a morte não é o não ser. Eu sei que eu vou continuar vivendo, que eu vou encontrar Deus, vai ser uma maravilha, vai ser legal. Mas para quem não tem essa noção, a morte é uma espécie de não ser. E isso assusta, deixa em pânico. E se aquilo que você tem medo de perder, é aquilo que você mais ama. Diga aí. Quais foram os argumentos para a imortalidade da alma? Eu poderia falar sobre isso agora, mas a gente ia sair da hora, ia sair do tema. Dá para falar, mas os métodos da imortalidade da alma são sempre aqueles que você tenta mostrar que existe uma operação da alma humana que não depende do corpo. Abstrair a essência. A operação do intelecto agente. Só que o problema disso aí é que você só consegue garantir que o intelecto agente sobrevive, né? Você precisaria garantir a integridade da pessoa. Porque, sabe, só o intelecto agente só consegue fazer o quê? Você consegue abstrair ideias. Só que você não tem nem mais imaginação, como é que você vai fazer? A confusão o homem eterno aristotélico é muito confuso. Mas que a noção de imortalidade da alma está ali, claro, tá ali. Tá. A outra também, mais confusa, que é a saber que sabe, operar sobre si mesmo. Essa é divertida, mas deixa para outra ocasião. Então, tá bom. Então, olha, no fim das contas, quando nós falamos que Deus é a causa do nosso ser, nós estamos dizendo que nós estamos atraídos para Ele. Não só nós, como qualquer outra coisa. Mas eu me recordo que uma dúvida pode surgir para nós, assim, que é sobre onde está Deus. Tá bom? Onde está? Quando nós falamos que Deus nos atrai, eu acho que a gente tem uma imagem como se ele fosse um enorme imã, lá no fundo do universo, atraindo a gente, assim, tipo um grande imã. E essa imaginação pode ser curiosa, mas não faz o menor sentido. Porque a atração que Deus tem para nós não é como se ele fosse um grande imã no final do universo. Seria uma loucura um negócio desse, imagina? Está no meio da galáxia, estamos todos orbitando Deus, que é um buraco negro no meio da galáxia. É uma coisa mais pavorosa. Entendeu? Nada a ver, absolutamente nada a ver. Só que toda vez que a gente fala a palavra Deus atrai, a imaginação é essa, né? Então vamos tentar dar uma melhorada na imaginação, tá bom? Vamos dar uma melhorada na nossa imaginação. Olha só. Parece tá lá no alto atraindo, tipo o sol, aí atrai, assim.
é tipo um OVNI, né? Uma coisa meio ET, sei lá. Uau! Não é nada disso, assim. Eu entendo que a melhor maneira para conseguir entender essa pergunta aí sobre o ser não tem jeito, tem que abstrair esse acima do ato de ser, tá bom? Vamos lá, Deus ajuda, por favor. Olha aí. Tem só a matéria, mais evidente é o corpo, tá vendo? Mais evidente, palpável que você está vendo é o corpo. Para eu poder ver o seu corpo externamente, eu só consigo ver a pele, tá? Eu não consigo ver seus ossos assim. Para ver seus ossos, eu tenho que ter um raio-x. O raio-x vai, passa pela pele e eu vejo só os ossos. Mas também não vejo a pele. É isso? Se eu poder penetrar, eu tenho que ver algo. Aí eu já estou vendo os ossos. Mas que também é matéria. Tá bom? Só que junto dessa matéria tem uma distribuição da matéria. As suas células estão bem distribuídas, a ponto de que o seu corpo está muito bem costurado e desenhado com as células. Tá bem isso? Só que isso não é suficiente para explicar você que está aqui na minha frente. Por quê? Porque o seu cadáver tem a sua cara, tem as suas células, a sua distribuição material, e não está vivo. Então tem algum outro princípio aí dentro, que não é material, que não é célula, que não é átomo, que faz com que você esteja vivo na minha frente aqui agora. Esse princípio é a alma imortal. Tudo bem? Ótimo. Só que esse princípio ele é não material. Ele é um princípio espiritual que chegou em você como se fosse uma lei. Como uma lei dentro do seu corpo. Por que é uma lei? Porque é algo que coordena uma determinada porção de matéria, só que com uma diferença. Não é como as leis físicas, que elas são inconscientes. É uma porção de matéria que se movimenta pela lei da vontade humana. Ou pela lei também das operações involuntárias, tipo o coração bater. Tudo isso aqui é a alma humana, que é um princípio espiritual que opera exclusivamente aqui. Vamos ver? Um princípio espiritual que opera aqui. Não opera naquela porta. Minha alma não consegue fazer. Agora, dá tchauzinho, porta. Ela não está nem aí para mim. Que é um princípio espiritual que opera aqui. Se eu fosse um anjo, eu seria um princípio espiritual que poderia operar em toda essa sala. Mas como eu não sou anjo, ela opera aqui. Tá. E esse princípio dessa alma foi criado. Não é isso? E se foi criado, dentro dela, ela é sustentada no ser por Deus. Se aquilo foi criado, é algo sustentado no ser. Ela possui um princípio de realidade que a gente chama de ato de ser. Aquilo que torna essa alma real. Se essa alma não fosse real, olha só a cadeia. Se essa alma não for real, essa distribuição corporal não existe e você também não existe, tá? Como ela é real, está na realidade, e ela que é a causa de toda a ordem do corpo. Seu coração está batendo? É sua alma, princípio material. As células estão morrendo e aparecendo outras no lugar? É a alma. Mas esse princípio também sustenta o cadáver. Não. O ato de ser que sustenta o cadáver não é o ato de ser da pessoa. É o ato de ser do cadáver. Como coisa e não como pessoa. A diferença é brutal. Porque, por exemplo, é um ato de ser que está ali, do cadáver, porque houve uma transformação substancial. Enquanto alguma coisa que participa da realidade, sempre vai ter um ato de ser. O que distingue são as essências. Deixou de ser uma essência humana ali, passou a ser a essência de cadáver ali. Mas enquanto realidade, enquanto coisa que pertence à realidade, o ato de ser vai estar sempre ali. Tudo bem aí, gente? Mais ou menos é algo que coordena isso tudo?
Ela que não só coordena, foi ela que costurou o seu corpo todinho. Desde a primeira célula que começou a mudar. Pois mas é isso, é o princípio espiritual unido ao corpo, alma unida ao corpo. Quando a gente fala assim, ó, anima forma corporis, que a alma é a forma do corpo. Eu estou dizendo o seguinte, juntou os gametas, Deus infundiu a alma, começou a multiplicação. A alma é o princípio do movimento de tudo que está ali. Só que o princípio de movimento, ele toca o corpo inteiro. Não é que a alma não está aqui, ela não é uma baratinha conduzindo minha cabeça. A minha alma é o princípio espiritual que rege desde a primeira à última célula. O movimento biológico mais elementar do meu corpo é a consequência da lei chamada alma. Lei entre aspas, né? Porque não é lei. Tudo isso é alma humana. É a ação da alma humana. Por isso que a alma não está na mão. Não está na cabeça, não está no cérebro. Entende? Ela é o princípio espiritual que mantém esse movimento todo aqui dentro e ainda por cima faz com que esse movimento interno funcione e ainda por cima se conserve a vida. Agora, é claro, quando eu estou falando de alma imortal, que é a própria do homem, aí eu estou falando já de que dentro dessa alma tem um princípio que não depende do corpo para funcionar, que é a inteligência e a vontade livre. Essa que seria a diferença do macaco. Isso, que também tem um princípio vital, que garante a vida dele, que quando sai o corpo permanece igual, né? Também vira cadáver, só que a alma dele, tudo que a alma dele faz está intrinsecamente unido ao corpo. Conosco não. Tem uma ação que nós realizamos e que não está intrinsecamente unido ao corpo, que é entender, raciocinar. Tá, então chegamos na alma imortal, tá vendo? Vai chegar uma hora que essa alma não vai mais estar unida ao corpo. E como que ela se sustenta? Por Deus, o ato de ser. Então olha só, da alma, todas as perfeições do corpo. Mas a alma é sustentada pelo ato de ser que vem de Deus. Se alguém tem dificuldade para entender o que é sustentação, vou dar uma imagem material para entender o que é sustentação. Material. Se você, por exemplo, pega a teoria atomista que nós temos hoje em dia, né? Suas células todas ligadas umas nas outras, não é isso? O que aconteceria se de uma hora para outra o interior do seu átomo falasse: não quero mais saber de ficar grudado com esse nêutron. Todos os seus átomos, o próton falasse: não quero mais saber de ficar grudado com esse nêutron. Vou-me embora daqui. O que ia acontecer contigo? Você desaparece. Se todos os núcleos dos átomos dentro de você simplesmente explodissem agora, você desapareceria. Então, materialmente falando, o que sustenta esses átomos grudados é a mesma coisa que está sustentando o seu corpo inteiro. Então, no corpo a gente consegue entender isso. Tem umas leis físicas que sustentam as ligações, e essas ligações sustentam o meu corpo funcionando aqui. Tá ótimo. E na alma? Eu não tenho organismos na alma. A alma não tem corpúsculos. Ela não é sustentada por uma série de leis físicas. Ela é sustentada diretamente por Deus. Por meio do quê? Do ato de ser. Então, do núcleo do ato de ser se conserva, se sustenta a alma, e a alma, enquanto está unida ao corpo, sustenta todo o movimento que acontece dentro do seu corpo, você inteiro aqui dentro. Estou entendendo isso, Paulo, que antes da fecundação já tinha um movimento de células ali. Sim. Esse movimento, por que a partir do momento que houve, esse movimento passou a ficar dependente da alma? Ué, por causa de um... Uma parada se reproduz. Então, mas por causa do processo. Eu posso unir um gameta masculino e um feminino e gerar um câncer. O câncer não é um bebê. O que distingue o câncer de um bebê não é o processo mecânico, que é o mesmo. É algum princípio diretor. Sem o princípio diretor, a união de dois gametas masculinos gera uma célula haploide, que é um câncer. Por que esse princípio não se
Então, não, porque Deus não entra na composição das coisas. Deus dá a alma, mas ele não entra na composição das coisas. Se esse princípio for Deus, então Deus seria uma parte do ser humano, entendeu? Esse princípio não é Deus. Esse princípio dado é a alma humana. É o princípio do movimento que rege as combinações todas isso é que é a alma. É o princípio vital, o princípio da vida. E quando eu estou falando de unir o gameta masculino com o feminino, depois que une, tem uma coisa que dirige aquele movimento. As células vão se multiplicando e aquela multiplicação não gera qualquer coisa. Aquela multiplicação gera um bebê. E exatamente porque aquela multiplicação gera um bebê, que existe um direcionamento daquele movimento. E aquele direcionamento não parou, porque o seu coração, não é isso? Que está batendo agora, começou a bater antes de você poder decidir qualquer coisa. E quando ele parar de bater, você não vai estar mais aqui. E esse princípio todo é dirigido por um princípio vital. O princípio vital é a alma. É só isso que é a alma. É só isso, não. Tudo isso, né? Tudo isso. Mas não tem alma imortal. Mas não tem alma. Tem alma porque tem esse princípio vital. Isso sim. O que eles não têm é a alma humana imortal. Que é, como tudo que eles fazem está intrinsecamente vinculado ao corpo, quando separa a alma do corpo, a alma desaparece junto com o corpo. Mas conosco não, nós temos um princípio que não é exclusivamente vinculado ao corpo. Então, o ato de ser sustenta de maneira diferente a alma humana. Sustenta para a imortalidade. O ato de ser sustenta também todos os outros seres, mas na alma humana é mais sério. Tá, e ele sustenta o ato de ser. Ótimo, muito bem. Mas a analogia é essa, assim como as leis físicas estão sustentando o seu corpo aqui, como as leis físicas vão sustentar o seu cadáver, o ato de ser sustenta a alma. Tem um aspecto que me incomoda muito, que às vezes nascem pessoas com muitos defeitos. Sim. Né? Defeitos físicos. Sim. Se a alma está costurando lá, por que ela iria querer costurar alguma coisa com defeito? Porque se eu sou o melhor costureiro do mundo, me dá um pano rasgado, sai alguma coisa que não está boa. O que diferencia, pela explicação de Santo Tomás, para isso é basicamente o seguinte: a alma é sempre perfeita. Agora, a matéria que vai ser usada pode ter alguma dificuldade, e é exatamente daí que nascem estas doenças congênitas, efeitos todos, porque o gene masculino e feminino é o princípio material. A alma pode ser o princípio espiritual sempre perfeito, mas o princípio material tem diferenças. Então é o seguinte, olha, é o melhor costureiro do mundo, mas o pano que dá para ele, a matéria-prima não é boa. E aí esse é o efeito, entendeu? Daí que nascem as explicações. A culpa não é da alma, entendeu? É da matéria que está à disposição, da matéria signata, como se fala, assinalada. Muito bem. Então aí, chegamos no ato de ser. Tudo bem, gente? O importante é querer chegar no ato de ser, porque a partir da hora do ato de ser, eu falei o exemplo humano, mas isso vale para outras coisas também, vale para animal, vale para qualquer coisa. O ato de ser é o princípio de todas as perfeições daquela coisa. Ele está sustentando tudo. Eu usei o exemplo da alma humana, mas eu poderia usar da cadeira, de qualquer outra coisa. O ato de ser está sustentando todas as perfeições daquilo na realidade. Dele vem todas as perfeições. Agora eu pergunto, da onde vem o ato de ser? Do ato criativo de Deus. Ele dá o ato de ser. Isso é criar. Tá bom, Deus criou, deu o ato de ser. Agora, por que ele deu o ato de ser? A gente tem uma resposta para isso. Por conta de uma vontade livre de Deus e íntima dele. Então, dentro do ato de ser, que sustenta tudo aquilo que você é, existe uma coisa que ultrapassa o que a sua razão consegue fazer. Você imagina, o ato de ser, ele é um princípio conatural com Deus. Só que, dentro dele, ainda tem um outro fator, que é a vontade livre de Deus. Ele poderia não ter te dado nada, ele poderia não existir. Entende? Então, essa vontade mais íntima de Deus,
que é o interior da vida dele, é o princípio mais interno. É como se, ao invés de pensar Deus atraindo a gente como um imã no final do mundo, não é que Ele está atraindo a gente como imã no final do mundo, é que a nossa constituição, como ato, como pessoa dentro da realidade, no interior desse ato de ser, existe uma vontade divina. Não é que Ele está atraindo fora, Ele está atraindo dentro. Toda vez que alguma coisa é movida para uma perfeição nova, ela está mais próxima da perfeição plena que é Deus. Como que Deus atrai as coisas para si? Não é como um imã, é levando-as à perfeição. Porque quanto mais perfeitas elas são, mais elas estão próximas da perfeição divina. Mais semelhante, exatamente isso. Você é atraído por Deus não como um objeto, como um imã no fundo do universo, mas como aquele que vai se assemelhar mais dele pelo ato de perfeição. Só que essa atração acontece no interior do ato de ser, que é aquilo que sustenta a sua alma e que sustenta o seu corpo inteiro. Não sei se fui claro. Em São João da Cruz, É bem Tomás de Aquino esse negócio aqui. eu digo que São João da Cruz ele estudou o tomismo. Você reconhece bastante. É isso, entende? Você está falando assim, existe um princípio vital, não vital, anterior ao vital, um princípio que sustenta tudo, que é o ato de ser mesmo. E a atração divina é a perfeição. Agora, na alma humana, isso é um convite. Por quê? Porque a perfeição, e aqui eu já respondo a segunda objeção, a perfeição das coisas depende da natureza delas. Qual é a perfeição dessa caneta quando ela está no ar? Ir para o chão. Ela está mais perfeita porque ela estava em potência para o chão, agora ela está em ato no chão, que é o lugar natural dela, que seja, ponto mais baixo. Sabe como que Deus atraiu a caneta? Inconscientemente, levando-a para o seu lugar natural. Como que Deus atrai o cachorrinho? Levando ao local aonde o seu apetite o leva, pelo instinto. Ele não atrai o cachorrinho como um imã no fim do mundo. É dentro dele, levando-o para fazer aquilo que o deixa perfeito. Como que ele atrai o ser humano, então? Fazendo com que ele obtenha a perfeição da caridade, que é a inteligência e a vontade cheias de Deus. Mas, pai, a lei da gravidade, por exemplo, exerce qualquer coisa que está Sim. a caneta, a terra. Sim. Essa mesma, não é bem que mas essa lei de atração que Deus está exercendo na alma, então deveria ser igual, assim como a gravidade para qualquer coisa, deveria ser igual a todas as almas. No entanto, a gente vê alma que está indo por outro caminho. Sim. Está subindo, está descendo. Claro, porque Diferente, aquele negócio do sapato de acordo com o tamanho. a atração depende do ato livre. Porque, lembra, a atração se dá ao modo da essência da coisa. Isso aqui é uma coisa inconsciente, ele é atraído inconscientemente. O cachorrinho é um ser inconsciente, ele é atraído inconscientemente. O ser humano é um consciente, ele é atraído conscientemente, depende da liberdade. Então não depende só de Deus, dessa lei de Deus de atração, depende da decisão de cada alma de estar aberto para essa Sensibilidade para isso. Sim, porque, Na atração. claro, depende, porque no caso dos seres livres, a atração divina depende do ato livre de aceitar, de querer, de tomar uma decisão, de mudar alguma coisa, de fazer um ato que deve ser feito. Não é automático, porque é ao modo da essência de cada um. A atração é desde dentro, levando cada coisa à sua perfeição. Cada coisa, você para ver na natureza, tudo está fazendo a perfeição direitinho. O cachorrinho, ó, instinto, pedra, tá caindo, só tem um bicho que precisa de liberdade. O homem e o anjo, na realidade, né? Que a perfeição não vem diretamente da natureza, depende da liberdade. Bendita liberdade. Sabe por que bendita liberdade? Porque o cachorrinho faz todos os atos mais perfeitos que um virtuoso, mas não tem a alegria de saber que fez certo. E a gente tem. Não tem a alegria de saber que o que ele fez, ele não tem a alegria de fazer o correto, ele só fez.
Não tem essa alegria. A liberdade dá a possibilidade de que você tenha a alegria de ter feito o bem. E a alegria de fazer o bem tem um preenchimento enorme. Aquela ideia de terminei a agenda do dia, perfeito, 0 bala. Essa alegria o cachorro não tem, mesmo cumprindo a agenda o dia inteiro, todo dia. Olha só, ele tem o prejuízo de cumprir a agenda diária e não tem a alegria de falar, deu certo. Tem a alegria de perceber que seu companheiro, o cachorrinho também, apreciou o latido dele. Não tem nada disso, tá? Diga aí. Para ver sobre a questão da vontade de Deus, né? Você falou do ato de ser bem de Deus, porque é da vontade íntima dele, vontade livre de Deus, né? Isso é o que a gente fala, Pai Nosso, porque Jesus indicou isso, né? A vontade de Deus, não o homem tem nada a ver com as coisas. Tem sim, tem a ver com a vontade de Deus. Só que aqui eu estou falando da vontade, não só no sentido moral, né? Do Deus querer que a lei aconteça, né? A lei natural. Eu estou falando da vontade no sentido íntimo de fazer com que as coisas passem a existir. Então, aquela pergunta, afinal de contas, onde é que Deus está? Onde é que Ele está atraindo, né? Ele está atraindo desde o ato de ser, que é a coisa mais íntima que existe dentro de nós. Não sei se dá para entender essa resposta. A partir de onde ele atrai? Não é a partir de um ponto fora do universo. É a partir do elemento mais íntimo, que é o ato de ser dentro de nós. É a partir daí que ele atrai todas as coisas. E desde o ato de ser, atrai, como o ato de ser se realiza no mundo desde uma essência, ele atrai a partir do ato de ser, segundo o modo de cada essência. Atrai a partir do ato de ser, segundo o modo de cada essência. Nos atrai desde o início da nossa existência. Desde o início. Essa atração a atração que nós temos para Deus é a própria perfeição. O desejo da própria perfeição é a atração que Deus tem. No caso do ser humano, como é que se manifesta na vontade humana universal essa atração que Deus tem para nós? Através do desejo de que a vontade seja satisfeita. Não faz falta ser católico para querer que seus projetos deem certo. Entende? Sabe essa vontade humana, natural, de querer que seus projetos deem certo? Não importa quais sejam, podem ser bons, podem ser maus. A vontade humana de que seus projetos deem certo, isso é a tendência para a perfeição. Todo mundo quer chegar na perfeição, só que a perfeição, não no sentido técnico, mas no sentido de aquilo que satisfaz a minha vontade. E essa é assim que atrai. Só que no ser humano é pela vontade, porque a natureza humana é vontade. Nos seres que não têm vontade, é por meio do movimento natural. Os animais pelo instinto e os objetos os objetos inanimados pelas leis físicas. Para nós que cremos, isso é razoavelmente fácil de entender. Você falou. As pessoas que não creem, o senhor está tentando formular essa pergunta, o senhor respondeu praticamente agora, e que disse que as pessoas são atraídas, ainda que por um fim não muito digno, não, elas devem ter perfeição. Satisfação da vontade. Uma maneira... Algumas pessoas podem passar a vida sem perceber isso. Sim. Assim, eu digo perceber a Deus, não como algo na sua vida para chegar a uma determinada perfeição, ela pouco. A minha dúvida, a minha preocupação é essa, é fazer com que as pessoas creiam também nisso, demonstrando isso para as pessoas que não creem. Isso é difícil. Isso é mais difícil, porque o ato de fé e o ato de razão são coisas distintas. No ato de razão, eu estou mostrando que é intelectualmente razoável e até provado que Deus existe. É intelectual. Agora, outra coisa é crer. Se chega um grande metafísico aqui e explica toda a Teodiceia para você, que é isso que eu estou fazendo, com precisão inigualável, ele já creu? Não, ele provou que existe um ser supremo com as características. Agora, daí ele falar o que esse ser supremo falou, eu creio. Isso é outro processo. É outro processo. O ato de fé, ele depende de uma ação da graça divina,
depende da credibilidade. E é claro que ter noção filosófica ajuda. Mas o filósofo que demonstra tudo sobre Deus não necessariamente realizou o ato de fé, que é crer nele. Você não precisa de fé para poder saber que eu estou aqui na sua frente. É um ato nem de razão, sensorial. Estou aqui na sua frente. Pô. Agora, acreditar no que eu estou falando depende de você ter pelo menos fé humana. O que eu estou falando tem alguma coisa a ver com o texto. Essa é a diferença. Então, eu queria que as pessoas crescem nisso. Calma, por partes. Primeira coisa que a gente está fazendo aqui é conseguir mostrar que existe um Deus bom, que ele atrai as pessoas para si. E essa atração, a marca dessa atração é essa sua vontade de que as coisas deem certo. E essa vontade é universal. Agora, daí as pessoas quererem saber, mas da onde vem essa atração? Quem está fazendo isso? Aí é um outro processo. E depois que a pessoa descobrir, de fato é Deus, ela precisa fazer, ele é pessoal, ele quer o meu bem e eu quero obedecê-lo. Aí nasce um ato de fé. Por isso que às vezes é mais fácil uma pessoa mais simples realizar um ato de fé do que às vezes um grande intelectual. Qual o problema? Quando o intelectual resolve também, faz uma coisa maravilhosa. Então. Para complicar mais ainda todas essas explicações, dessas atrações, você queria que cada vez mais perfeito, aquela semelhança se aproximar de Deus. Você tem que lembrar também sempre que Deus, que é a Trindade, é uma pessoa. 3, na realidade. Um ser, 3 pessoas. Então complica mais ainda. Complica. É uma pessoa. Exatamente. Não é só uma energia, não é uma lei. Isso, exatamente. Complica mais porque é pessoa. São seres pessoal. E essa descoberta é a última descoberta do ato de ser. Que por trás do que está sustentando o seu ser aqui agora, não é uma coisa, é alguém. Não é uma lei, são pessoas. O que está sustentando o seu ato de ser aqui agora são pessoas. E é por isso que essa atração é uma atração de pessoas buscando você. A atração para a perfeição. Todas as perfeições. No nosso caso, a perfeição vem pelo interesse de vontade. E as outras coisas por outros modos. Mas diga, Marília. O senhor disse que essa vontade que as coisas deem certo seria um sinal da atração de Deus. Poderia ser também quando a pessoa tem vontade de agir com dignidade ou é atraída pelas coisas belas também. Sim, é a mesma. A diferença, o nível é que um deles, as coisas belas, tem um objeto e o outro não tem objeto. Você para ver? Querer que as coisas deem certo. Isso é uma vontade. Mas qual é o objeto? As coisas. O objeto não está definido. É só a vontade de querer. Agora tem uma outra que o objeto está bem definido. Querer o belo. Querer bonito. Já é mais, ainda é bem aberto, mas é mais específico do que querer que funcione. Querer que seja satisfeito. No fim das contas, mas como felicidade virou um conceito muito definido, você fala, vão querer que dê certo. Esse querer que dê certo é aberto para tudo, vale para tudo, né? E a outra é o querer o belo, já é mais específico. Diga. Não existe isso. Você disse que no ato interior, né, do nosso ser, Deus sustenta, Sim. ele atrai a gente, né, chama a gente para a perfeição. Isso. Na vida dos santos, a gente vê que quanto mais próximo de Deus eles eram, eles tinham vida ativa, mais a intensa era a vida ativa, né? Então, é consequência ou não necessariamente, quanto mais santa a pessoa for, melhor ele será na vida ativa? Isso não era exatamente a pergunta desse momento, mas eu posso responder assim mesmo. Na vida ativa também, né? A vida ativa contemplativa. Por exemplo, dar aula é ato de vida ativa. Não é contemplação. Contemplação é preparar. É estudar, meditar. Mas falar, isso aqui é vida ativa. Então, sim, melhora na vida ativa, porque é bíblico, inclusive, né? Operai, se você tem o dom de agir como Deus age. Falar com palavras de Deus. Servir com uma ação própria de Deus.
Quando nós estamos falando dos dons do Espírito Santo, estamos falando de um hábito que está incutido nas potências humanas e que é um princípio espiritual divino agindo naquelas faculdades. Isso que é um dom do Espírito Santo. Então, quando eu vou falando sabedoria, temperança, fortaleza, quando eu estou falando de um dom do Espírito, é alguém que vai usar as próprias faculdades, entender, ler, estudar, usar as próprias faculdades, mas pelo influxo do Espírito Santo, que é um influxo divino. Então, que essa pessoa consiga ler muito mais, meditar mais, entender mais rápido, explicar mais rápido, isso é normal. Que a pessoa consiga executar com mais perfeição a piedade, isso é normal, porque o princípio que está agindo ali é um princípio divino, por conta do dom do Espírito. Isso é o dom do Espírito Santo. É isso que é o dom do Espírito Santo. É um hábito que está nas suas faculdades, que não é como uma virtude que torna fácil o que você decidiu fazer. É como o sopro que faz junto contigo. É isso. Então, claro, na vida ativa, quem é de vida ativa, sim, é isso mesmo. Então, nós podemos parar por aqui, são 8 horas da noite. Eu tenho 2 doutorados, mas a minha fé é de campanhamente. Eu acho isso muito bom, né? Eu acho uma coisa muito inteligente. Uma coisa é você estudar a questão da fé, outra coisa é a graça da fé, né? Eu acho que é mais ou menos isso que o senhor disse aí. Mas eu tenho visto muita gente, principalmente quando eu vou oferecer as orações e tal, no cemitério, que fala assim, eu acredito em Deus, mas eu não acredito em nada disso. Então existe esse tipo de fenômeno. Tem gente que tem ato de fé fundamental. Sabe qual é o ato de fé fundamental? Sim. Existe um Deus, tem uma providência e ele retribui bons e maus conforme o que fez na vida. Esse é chamado ato de fé fundamental, porque é a partir desse ato de fé fundamental que vem todo o outro, né? Existe Deus, ele é bom, ele retribui bons e maus, tem uma providência. Aí depois desse ato vem o segundo ato de fé, que é ele se revelou na sua providência, criou uma igreja para comunicar os bens e nos levar para o céu. Esse é o chamado ato de fé fundamental, básico. Aí a partir daí... Esse ato de fé, porque assim, eu acredito na existência de Deus, mas ele não interfere em nada, tchau. Mas aí é cultural, porque aí é o que eu estou dizendo. Esse é o conceito deísta de Deus. Na quarta-feira eu falei sobre isso, né? Conceito deísta, que é quando você trata Deus como se fosse alguém assistindo televisão lá do alto. Está no alto lá, vendo a vida de televisão, de vez em quando ele vai lá, dá uma ajudinha, joga umas moedinhas, faz um milagrezinho e vai-se embora. Né? Esse é o conceito deísta de Deus, que não tem nada a ver com esse que sustenta o ato de ser. Olha a diferença entre o Deus bonachão vendo televisão no céu e o que está sustentando o ato de ser. A diferença é um absurdo. Tá bom? Tem uma força aí. Uma força. Bom, meus caros, 8h10, nós paramos por aqui. Muita metafísica. E na próxima vez nós vamos começar a falar sobre o sumo bem, mais sobre a bondade de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.